Olá pessoal, sou o professor Yuri Oliveira, estou trazendo para vocês a resolução do exercício 21.71 do livro Física 3, do Jung Friedman, 14ª edição. Nesse exercício, a questão nos propõe duas situações para que possamos determinar a força resultante sobre uma determinada carga, e essa força resultante ela é exercida por três outras cargas. A questão ainda menciona que essas três cargas elas estão colocadas, elas estão distribuídas ao longo dos vértices de um determinado quadrado de lado L, e que, na primeira situação, a nossa carga, na qual teremos que calcular essa força resultante, ela vai estar localizada no centro desse quadrado. E, na segunda situação, nós teremos essa mesma carga localizada no vértice vazio desse quadrado. Se nós determinarmos esses três vértices aqui como sendo os vértices no qual as cargas de valor Q elas estão localizadas, então eu tenho aqui Q, aqui eu também tenho Q, e aqui eu também tenho Q. No primeiro caso, em que eu tenho o item A, eu vou ter a minha carga menos 3Q, localizada aqui no centro. E no item B, eu vou ter a minha carga de menos 3Q, localizada no vértice que estava vazio. De antemão, já vamos deixar definido o diagrama de corpo livre, que é uma das coisas que a questão pede, no qual a gente vai representar a força que atua sobre a carga menos 3Q, exercida pelas outras cargas. Então, se a partícula menos 3Q ela está localizada aqui no centro do quadrado, nós temos essas três forças atuando sobre ela. Como o sinal dessas cargas é um sinal oposto, as três forças vão ser três forças de atração. E no caso do item B, nós teremos basicamente a mesma disposição. Serão três forças de atração. A única diferença agora é que antes, quando a carga ela estava no centro do quadrado, duas dessas forças elas estavam orientadas diagonalmente. E agora, com a carga colocada no vértice vazio, duas dessas forças aqui elas estão orientadas sobre um dos eixos. No caso, essa força aqui está orientada sobre o eixo X e essa daqui somente sobre o eixo Y. Para facilitar a nossa comunicação, eu vou enumerar os vértices do quadrado. Então eu vou começar por esse vértice aqui. Vou dizer que esse aqui é o vértice 1, esse aqui é o vértice 2, aqui temos o vértice 3 e aqui o vértice 4. Para facilitar mais ainda, eu vou chamar essa carga Q de Q1, essa de Q2, essa de Q3, a carga menos 3Q. Não vou botar um índice porque ela é única na nossa questão. Então, o que é que nós precisamos determinar? Nós precisamos determinar o vetor força que cada uma dessas cargas exerce sobre a carga menos 3Q. Para o item A, por questões de simetria, e o nosso próprio diagrama do corpo livre, ele demonstra isso, como a nossa carga ela está localizada exatamente no centro do quadrado, a distância dessa carga menos 3Q, a carga Q1, é igual à distância da carga menos 3Q, a carga Q3. Desta forma, a intensidade dessas forças aqui são as mesmas. Como elas estão em sentidos opostos, elas vão acabar se anulando. De forma que a força resultante para o item A ela vai ser determinada somente pela força de interação entre a carga Q2 e a carga menos 3Q. E aí, para a gente poder determinar essa força, a gente precisa obter a distância entre a carga Q2 e a carga menos 3Q. A distância de qualquer um dos vértices ao centro do quadrado, ela vai ser determinada por a raiz quadrada de L sobre 2 ao quadrado mais L
sobre 2 ao quadrado. Isso considerando que o nosso quadrado tem lados de comprimento L. Desta maneira, nós obtemos que a distância de qualquer um desses vértices ao centro do quadrado é L raiz de 2 sobre 2. Desta maneira, se a gente determina a força resultante, a gente vai estar obtendo, na verdade, a força que a carga 2 exerce sobre a carga central, que eu vou chamar aqui F2C. Isso vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo da carga da primeira carga, Q, multiplicado pelo módulo da segunda carga, que seria menos 3, Q, dividido por L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Essa força que a carga Q2 exerce sobre a carga central, ela vai ser igual a 8,99 vezes 10 a 9, que é o valor de 1 sobre 4π ε0, vezes 6 Q ao quadrado sobre L ao quadrado, já resolvendo essa partezinha daqui multiplicando pelo 3. Como a força resultante ela é a soma das forças exercidas por todas essas cargas, F1 em relação à carga central, mais F2 em relação à carga central, mais F3 com relação à carga central, e como nós já discutimos, F1C com F3C se anulam, nós vamos chegar que a força resultante ela vai ser igual à força que a carga 2 exerce sobre a carga central. De modo que o módulo dessa força vai ser igual ao módulo da F2C. E a orientação se afastando do vértice vazio. Ou, se a gente considera que o vértice 2 está na origem dos sistemas, né? Se a gente considera aqui um plano XY, a orientação dessa força resultante é partindo do centro do quadrado na direção da origem dos sistemas. Isso aí fica a critério de cada um define seu eixo, a sua orientação, como melhor lhe convém. Para o item B, nós temos agora a nossa carga localizada lá no vértice 4, que era o vértice que estava vazio, e agora ele está ocupado por essa carga menos 3Q. Desta maneira, embora a orientação da força que a carga 3 exerce sobre a carga 4, digamos assim, e a força que a carga 1 exerce sobre a carga 4, embora elas tenham orientações diferentes, a distância entre essas cargas é a mesma. De 3 para 4 é L, de 1 para 3 é L. Então eu posso dizer que o módulo da força que a carga 1 exerce sobre a carga 4, ele é igual ao módulo da força que a carga 3 exerce sobre a carga 4, que por sua vez vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo dessas cargas, como as cargas são as mesmas, é Q, o módulo dela, vezes menos 3Q, dividido por L ao quadrado, que é a distância ao quadrado dessas cargas. Então, daqui nós vamos ter que vai ser 8,99 vezes 10 a 9 vezes 3Q ao quadrado sobre L ao quadrado. Já a força entre a carga 2 e a carga 4 vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo dessa carga 2, que é Q, menos 3Q, que é o valor da carga 4, dividido pela distância entre elas duas. Essa distância corresponde ao valor da diagonal do quadrado. E esse valor da diagonal do quadrado é nada mais, nada menos do que a raiz de L ao quadrado mais L ao quadrado, que vai dar L raiz de 2. Desta maneira, nós temos que aqui vai ser L raiz de 2 ao quadrado. O módulo da nossa força F24 vai ser 8,99 vezes 10 a 9, e multiplica 3 meios de Q ao quadrado, L ao quadrado. Agora vamos fazer a nossa força resultante. A nossa força resultante, como eu falei para vocês, é a soma da F14, do vetor F14, mais o vetor F24, mais o vetor F34.
Notem que o vetor F14 ele tem somente a componente x, enquanto que o vetor F34 ele possui somente a componente y. Já o vetor F24 ele possui componente x e y. E para isso a gente precisa determinar a orientação desse vetor. Como esse vetor ele está sobre a diagonal principal do quadrado, é um vetor que está sobre uma linha que divide o quadrado em duas partes exatamente iguais. Desta forma, a orientação dessa linha, desse vetor, vai ser 45 graus, que é exatamente a orientação da diagonal principal do nosso quadrado. Então, desta forma, nós temos que, para o nosso F24, ele vai ter uma orientação θ que é de 45 graus. E o que isso implica? Isso implica na hora de a gente determinar as componentes do nosso vetor F24. E para fazer essa soma vetorial, eu vou separar cada um desses vetores em suas componentes. O vetor F14 ele tem apenas a componente x. Se a gente define no nosso plano xy como x positivo para a direita e y positivo para cima, a nossa componente x de F14 ela é negativa. Então a gente vai ter menos 8,99 vezes 10 a 9 vezes 3q ao quadrado sobre L ao quadrado. Mais zero, porque ele não tem a componente y. Isso aqui vai se somar com a nossa F24, que a sua componente x ela vai ser negativa também, porque o vetor ele é diagonal, e se a gente divide aqui em quadrantes, ele está no terceiro quadrante, então tanto a componente x quanto a componente y são negativos. Vai ser menos 8,99 vezes 10 a 9 vezes 3 meios de q ao quadrado, L ao quadrado, vezes o cosseno da orientação, que é 45 graus. Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai estar orientado na direção x. O mesmo vai ser para a componente y, porque a gente tem um ângulo de 45 graus, então a gente tem exatamente os mesmos valores para as componentes. 8,99 vezes 10 a 9, que multiplica 3 meios de q ao quadrado sobre L ao quadrado, vezes o seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é orientado na direção y. Mas vai estar somando novamente agora o F34, que não tem componente x, só tem a componente y, e por sua vez essa componente y aqui ela também é negativa. Então, a gente vai ter menos 8,99 vezes 10 a 9, que multiplica 3q ao quadrado sobre L ao quadrado, na direção y. Se a gente efetua essa soma aqui, nós vamos obter que a força resultante ela vai ser, colocando menos 8,99 vezes 10 a 9 em evidência, e o nosso q ao quadrado sobre L ao quadrado em evidência também, isso vai nos dar um resultado de 3 mais 3 sobre 2 raiz de 2 sobre 2, na direção x, mais 3 mais 3 sobre 2 raiz de 2 sobre 2, na direção y. Esse daqui seria o nosso vetor força resultante. Só que a questão pede para que nós calculemos o módulo, a direção e o sentido desse vetor força resultante. Eu vou apagar aqui o outro lado só para a gente ter espaço para continuar. Voltando aqui, podemos escrever a nossa força resultante, o nosso vetor força resultante, colocando o 3 em evidência, aqui, esse 3 que está aqui dentro em evidência. Então a gente vai ter menos 8,99 vezes 10 a 9, 3q ao quadrado sobre L ao quadrado, que vai multiplicar 1 mais raiz de 2 sobre 4, na direção x, mais 1 mais raiz de 2 sobre 4, na direção y. Se nós organizamos isso daqui, nós vamos ter menos 8,99 vezes 10 a 9, vezes 3q ao quadrado, L ao quadrado, que vai estar multiplicando 4 mais raiz de 2 sobre 4 na direção x, mais 4 mais raiz de 2
sobre 4 na direção y. Desta forma, pessoal, para que a gente obtenha o módulo da força resultante, a gente precisa resolver o módulo dessas duas componentes, tendo em vista que isso aqui é uma constante que está multiplicando o vetor. Ela pode ser colocada em evidência em qualquer momento. Então, se a gente calcula esse módulo aqui, a gente vai ter a raiz de 4 mais raiz de 2 sobre 4 ao quadrado, mais 4 mais raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. Isso daqui, organizando, vai ficar raiz de 2 mais meio. Então, o módulo da nossa força resultante vai ser 8,99 vezes 10 a 9 vezes 3Q ao quadrado sobre L ao quadrado, que vai multiplicar raiz de 2 mais 1 meio. Esse é o módulo da nossa força resultante. E a orientação ela pode ser obtida através da função arco tangente, que pega a componente y e divide pela componente x. A gente vai ter o arco tangente de 4 mais raiz de 2 sobre 4, dividido por 4 mais raiz de 2 sobre 4. Aqui vai dar o arco tangente de 1, que seria 45 se as nossas componentes elas não fossem todas negativas. Então, se elas são todas negativas, elas estão no terceiro quadrante. Então, o equivalente ao ângulo de 45 graus no terceiro quadrante é o ângulo de 225 graus, com x positivo. Feito isso, concluímos a resolução do exercício 21.71. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.